Pessoal, boa tarde. A gente agora vai resolver o exercício, tá? Do qual a gente passou somente sobre equações. Então a gente vai resolver tudo sobre equações. E aí, se você tiver alguma dúvida, deixa lá no comentário que eu vou fazer o possível para estar esclarecendo qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Então vamos lá para a correção do trabalho, do exercício. Vem comigo. Então, turma, esse foi o trabalho que eu passei sobre equações do segundo grau. É um trabalho bem legal, envolve todo tipo de equação e a gente vai resolver cada questão, todas as questões, uma, explicando cada detalhe, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: calcule o valor de cada incógnita nas equações abaixo. Então a gente vai calcular o valor das letras, tá? A gente já sabe, já aprendeu que quando o número está somando, ele vai para o outro lado subtraindo e vice-versa, né? Vai sempre o oposto, o inverso da operação. Então esse 12 não é para estar aqui no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro. O 25 continua lá direitinho, porque ele pertence ao segundo membro mesmo. Como a gente estudou, todos os números são do segundo membro e as letras do primeiro membro. Passando 12 para o segundo membro, ele vai menos 12 e 25 menos 12 é igual a 13. Eu já resolvi o item A, tá, do trabalho, x é igual a 13. É bem simples, né? Não tem nada de difícil, não tem nada de dificuldade. No item B eu tenho aqui o menos 3, ele vai passar para o segundo membro, só que como ele está subtraindo, ele vai passar somando. Agora fique atento aqui, ó, porque o menos 10 está no segundo membro normal. Então ele vai continuar menos 10, tá certo? Já o 3, que mudou de membro, né? Mudou de lado, ele vai trocar, na verdade não é nem trocar o sinal, ele vai trocar a operação. Se ele estava subtraindo, ele vai somando, e aqui você vai usar a regra de números inteiros, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, né? Ou devia 10, paguei 3, continuo devendo 7. Certo? Tem várias maneiras de você utilizar a operação com números inteiros. Tem uma aula sobre números inteiros, basta acessar lá, tá junto com potência. Ok? Então y é igual a menos 7, porque subtraindo aqui dá 7, e o sinal do maior módulo é o 10, então menos 7. Resolvi meu segundo item, o item B da primeira questão, bem simples, né? Vou para o item C, vou passar esse menos 9 para o segundo membro, então ele vai passar somando, porque ele está subtraindo, então vou ter aqui 2w igual a 11, e esse menos 9 vai passar mais 9, então 2w vai ser igual a 11 mais 9 é 20, e o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo, tá? Vou colocar sempre em forma de fração, ok? Quando o número estiver multiplicando, vai passar dividindo aqui. A gente vai colocar sempre em forma de fração. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Encontrou o valor do seu W, da sua incógnita, e resolveu a equação. No item D, para encerrar a primeira questão, o 3K continua aqui 3K. Vai continuar 3K aqui, né, no primeiro membro, e esse menos 1 vai passar para o segundo membro, somando. Detalhe, cuidado para não trocar o sinal do menos 4. Ele vai continuar menos 4, porque ele pertence ao segundo membro, não mudou de lado. Apenas o menos 1, que vai passar mais 1. Aqui eu tenho outra regra, né, de números inteiros, que sinais diferentes subtrai, dá o sinal do maior, dá menos 3. Esse 3 do K vai passar dividindo, tá? Em forma de fração, então vou ter menos 3 sobre 3, K igual a menos 1, né? Por causa do sinal do menos lá. Pronto, assim eu já resolvi a minha primeira questão, bem simples. Agora a gente vai resolver a segunda questão. Se você tiver alguma dúvida, escreve lá no comentário qual foi a sua dúvida, tá? Para que a gente possa estar ajudando também, tá ok? Então vamos para a segunda questão. A segunda questão é o mesmo processo, só que eu tenho equações maiores, certo? E todos estão com x. Não importa a letra, pode ser A, B, C, W, K, qualquer letra, ok? Só que a gente vai trabalhar agora com letras, vamos usar mais o x, que é a letra mais usada. Dentro do conjunto universo Z, ou seja, números inteiros, né? Resolva as equações abaixo. Então vamos lá, agora eu tenho aqui o 5x,
né? Agora o detalhe, eu tenho letra lá no segundo membro, né? Esse 2x está no segundo membro. Ele vai passar para o primeiro, certo? Cuidado para você não pensar que ele está subtraindo, porque eu tenho menos 1 aqui, né? Apesar de ele estar subtraindo com o número 1, ele é um número positivo, 2x, o sinal fica sempre no número, né? E a verdade ele está com sinal de soma, de adição. Então ele vai passar para o primeiro membro menos 2x, ok? Não tem mais nenhuma letra, eu já encerro aqui o primeiro membro. Vou pegar aqui o segundo membro, vou repetir o menos 1. E o mais 8, que está positivo, vai vir para cá menos 8, porque sempre que eu trocar um número de lado, eu vou trocar a operação na qual ele se encontra. Então 5x menos 2x é 3x. Menos 1 menos 8 aqui é a operação com números inteiros. Sinais iguais soma e repete o sinal, então aqui dá menos 9. E esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Aí você fica atento, ó, porque eu vou passar sempre em forma de fração. E 9 dividido por 3 é 3, como o sinal aqui está negativo, então a resposta do x aqui é menos 3, certo? A gente também é importante saber que o valor do x nas equações é chamado de raiz, ou seja, a raiz dessa equação aqui é menos 3. A gente vai falar sobre isso, vai ver como é importante esse termozinho de raiz a partir das próximas aulas, onde a gente verifica se a gente fez a questão corretamente, se esse número realmente é raiz dessa equação, mas isso vai ficar para outro assunto, para outra aula, senão vai ficar um vídeo muito longo. Vamos aqui resolver o item B. Aqui a mesma coisa, né? Você tem os 2x aqui desse lado, ele está positivo, né? Porque o sinal é sempre... Ele vai passar para o primeiro membro negativo, então eu vou ter aqui 4x, esse 2x vem menos 2x, igual, esse 1 positivo continua aqui, 1 positivo, e esse menos 3 vai passar para o segundo membro, era menos, vai passar mais, ele estava subtraindo, vai passar somando. Aí eu faço a conta aqui, 4x menos 2x, eu vou ter 2x, 4 menos 2 é 2, e aqui sinais iguais, soma e repete sinal, 1 mais 3 é 4, né? Sinal positivo. Quando é mais eu não preciso colocar, então coloca se quiser, ok? Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, 4 dividido por 2 é igual a 2, então a raiz dessa equação do item B é 2, x igual a 2. Você fez corretamente aí? Legal, né? Vamos aqui o item C. O item C você tem menos 3x aqui no primeiro membro. Cuidado com esse sinal do menos aqui, ó. Ele vai continuar negativo, certo? Ele vai continuar menos 3x, porque ele está no primeiro membro, ele está no local dele correto. Já esse 2x aqui, ó, ele está subtraindo, ele quando vem para o primeiro membro, ele vai vir somando. Então eu vou ter menos 3x mais 2x, não tem mais nenhuma letra, eu fecho aqui a igualdade do primeiro membro. O menos 5 continua lá, menos 5. E esse 5 aqui, ó, o sinal está sempre na frente do número. Ele é positivo, tá bom? Então, quando ele passar para lá, vai passar negativo. Aí você faz a operação aqui também, a operação com número inteiro, ó. Menos 3 mais 2, sinais diferentes, né? Subtrai, dá o sinal do maior, 3 menos 2 é 1. Então, aqui você vai ter menos 1, porque o 3 é maior módulo, então menos 1x igual a sinais iguais, soma e repete sinal, então vou ter aqui menos 10. Aí chegou num ponto onde eu queria chegar, certo? Um detalhe, detalhes importantes. Então vamos ver quais são esses detalhes. O primeiro ponto a se destacar aqui é esse sinal aqui, ó, negativo no primeiro membro, tá? Sempre quando acontecer essa situação, onde o primeiro membro, depois que você reduzir os termos semelhantes, esse primeiro membro ficar negativo, você nunca vai deixar ele negativo. E a gente vai usar um termo chamado no qual a gente multiplica por menos 1. Por que isso, professor? A gente tem que multiplicar por menos 1. Sempre que esse primeiro membro for um número negativo, a gente vai multiplicar por menos 1 para poder trocar o sinal e esse número ficar positivo, certo? O primeiro membro se tornar positivo. É uma regra
muito utilizado na definição de equação, que diz o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro, para que não altere a resposta. Mas aí é um outro processo, é uma outra explicação sobre outra forma de se resolver a equação, e eu não quero entrar nesse assunto agora. Eu só quero que você observe que sempre que tiver um sinal de negativo no primeiro membro, você vai multiplicar por menos 1, sempre. Por quê? Para poder trocar o sinal. Detalhe, você tem que trocar o sinal de toda a equação. Como assim, professor? Esse menos 1x aqui vai ficar mais 1x positivo, e esse menos 10 vai ficar mais 10 positivo. Você tem que trocar o sinal de tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, no caso, quando eu tiver 1x, eu não preciso identificar o número 1. Eu posso colocar apenas x. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia colocar só menos x igual a menos 10. Também estaria correto. Ok? Então, vamos lá. Quando eu multiplico aqui por menos 1, esse mais 1x vai ficar positivo, né? Então, vai ficar assim, mais 1x igual, e esse menos 10 vai ficar positivo também, porque eu troco o sinal de dos dois membros da equação. Agora, o meu primeiro membro aqui está positivo, né? Então, não preciso mais multiplicar por menos 1. Eu vou voltar a passar uma setinha aqui para continuar, e você pode entender melhor. Eu falei que eu não preciso colocar esse 1 quando for, né, 1x. Nem preciso colocar o sinal de mais. Logo, esse primeiro membro aqui é só x, né? Que eu não preciso colocar 1 mais 1x, né? E o segundo membro é mais 10, eu também não preciso colocar o sinal de positivo, porque quando não tem sinal eu já sei que é positivo. Então já acabou a minha equação aí, x igual a 10, né? É um pouquinho mais detalhado esse item, mas são assuntos importantes que você tem que observar. Agora vamos observar aqui o item D, né? Da segunda questão, o último item. Olha só, menos 2x está no primeiro membro, tá? Ele continua menos 2x. Fica atento para você não trocar o sinal dele, certo? Só troca quando muda de lado. Aqui o caso aqui, ó, do mais x, ó, ele vai passar para o primeiro membro, aí ele vem menos x, certo? O 22 está positivo, vai continuar positivo, né? Porque não mudou de lado. Já o menos 8 estava negativo, vem positivo. Mais 8. Aí a gente vai resolver. Aqui eu tenho sinais iguais, né? Lembra que quando eu tenho só o x, eu estou dizendo que é 1x, né? Não tenho 1 aqui, não aparece, mas eu sei que é 1x. E aqui eu tenho sinais iguais, ó, né? O que eu faço com sinais iguais? Soma e repete sinal. Então, 2x com 1x dá 3x. Então, eu vou somar 3x e vou repetir o sinal de menos. Então, aqui vai ser menos 3x. E aqui eu vou somar também. 22 mais 8 é igual a 30. Agora vem o detalhe que eu falei, ó. Tá vendo que o primeiro membro aqui está negativo? O que eu tenho que fazer para ele ficar positivo? Multiplicar por menos 1, certo? Ó, aquela regrinha lá. Sempre que esse número tiver negativo, o primeiro membro, eu vou multiplicar por menos 1 e ele vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar 3x positivo, certo? Só que o 30 também tem que trocar o sinal. Ele estava positivo, então ele vai ficar negativo, ó, certo? Trocou os dois sinais. Sempre quando eu multiplicar por menos 1, eu troco o sinal dos dois membros. Continuando aqui, eu espero que eu não fique no meio, né? A minha imagem não fique no meio. Mas vamos lá, eu tenho aqui o 3 agora multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo, então você vai ter menos 30 dividido por 3. Então nesse caso aqui, x é igual a menos 10. Certinho? Compreenderam aí? Qualquer dúvida, anota lá nos comentários, tá certo? Que a gente vai estar esclarecendo. Agora a gente vai para a terceira questão, que é uma questão que envolve geometria, certo? E equações do primeiro grau. Vamos lá para a terceira questão. Na questão de número 3, fala o seguinte: sabemos que ângulos opostos pelo vértice OPV são congruentes, ou seja, iguais. Nessas condições, determine o valor do ângulo AVB destacado na figura abaixo. Vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos entender aqui o que são ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho aqui um vértice, né, que ele chamou de V, e eu tenho esses dois ângulos. Esse ângulo aqui, que é o ângulo AVB, e esse outro ângulo aqui,
que não tem nome para ele. Eles são opostos porque eles estão um de frente para o outro e são opostos por esse vértice. Então, esse ângulo aqui é OPV a esse aqui, ou seja, é oposto pelo vértice a esse ângulo. São dois ângulos OPVs aqui, ó, opostos pelo vértice. Primeiro tópico. A questão fala, e nem precisava dizer, que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, né? Na geometria não tem a palavra igual, mas a gente já sabe que a palavra congruente vem de igualdade, né? Isso me mostra que esses dois ângulos são iguais. Então eu posso simplesmente igualar eles e dizer que o 3x menos 60, certo? É igual ao x mais 20. Essa bolinha em cima do número é só para identificar que é o grau, que se trata de um ângulo. Tudo bem? Então aqui eu já tenho uma equação do primeiro grau. Ó. Tem uma igualdade e tem um incógnitas. Né? Expressão algébrica com igualdade é uma equação. E aí eu vou resolver a minha equação da maneira como a gente sempre faz, né? Que eu vou deixar aqui o 3x nesse lado, certo? Vou passar esse x aqui que é positivo, né? Quando não tem sinal é positivo para o primeiro membro. Aí ele vai vir negativo, certo? O 20 está positivo aqui. E o 60 que está negativo vai passar para o segundo membro como positivo, 60. Então você já está desenvolvendo a sua equação. Dando sequência, a gente tem aqui, ó, 3x menos x, né? Ou seja, menos 1x dá 2x, né? 3 menos 1 é 2, igual, eu vou ter aqui 80 mais 60 igual, ou 20 mais 60 igual a 80. Aí eu tenho esse 2 aqui que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, 80 dividido por 2, x é igual a 40. Aí chegou o detalhe, né? Essa questão foi tirada de um concurso, certo? E na opção tinha a resposta 40. Só que ele não quer o valor de x na equação, esse é o detalhe. Você fez a questão corretamente, achou o valor de x que é 40, só que a questão não quer o valor de x. O que a questão quer? Determine o valor do ângulo AVB. Olha só, então ele quer o valor desse ângulo aqui, ó, AVB, ou seja, ele quer o valor desse ângulo aqui. Então eu sei que o ângulo AVB mede exatamente 3x menos 60. Por quê? Está aqui, ó. Esse é o ângulo AVB, 3x menos 60. Só que eu já descobri que o x é igual a 40. Então eu vou substituir esse x na equação, que é 40. E aí como é que vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. A gente sabe que quando eu tenho um número e uma letra ao lado, esse número está multiplicando a letra. Onde tiver x eu vou colocar 40. Então vai ter 3 vezes o x, que é 40, menos 60. Certo? Esse ângulo AVB aqui, ó, que é o que ele quer, vai ser igual a quanto? Quanto é 3 vezes 40? 120, menos 60. Logo, esse ângulo AVB aqui é igual a 60 graus. Resolveu a questão, descobriu o valor do ângulo AVB. Se você quiser ainda explorar mais essa questão, você pode substituir aqui também nesse outro ângulo o valor de x. Ó. Observa que a gente já viu que 3x menos 60 deu igual a 60 graus, ou seja, esse ângulo aqui é 60 graus. Então, quanto é que tem que dar o valor desse outro ângulo aqui? Tem que ser 60 também, já que eles são opostos pelo vértice, são iguais. Se você substituir aqui o x por 40, ó, 40 mais 20 também dá 60, o que confirma ainda mais que a minha solução está correta. Compreendeu? Se não entendeu, você para o vídeo, volta, tenta de novo. Se não entender ainda, me chama lá nos comentários, me pede uma aula particular, que você vai poder ter acesso a essa aula aí gratuitamente. Tá bom? Ok? Então vamos lá para a quarta questão. Quarta questão fala, dentro do conjunto dos números reais, ou seja, o x pode ser qualquer número real, né? Calcule o valor de cada incógnita nas equações abaixo, a gente só tem a incógnita x, então vamos calcular o valor de x. Agora tem que ter muito cuidado nessa quarta questão, porque tem um número multiplicando
um termo dentro do parênteses. Aqui você vai usar a propriedade distributiva da multiplicação, que é o chamado chuveirinho, né? Você vai pegar o 3, vai multiplicar aqui pelo x, e vai pegar o 3 e vai multiplicar pelo 2, certo? Vai multiplicar pelos dois termos. Então você vai ter aqui 3x, né? Que 3 vezes x é 3x. Segue o sinalzinho aqui, ó, mais 3 vezes 2 é 6, igual a x, repete aqui o segundo termo, mais 10. Aí você tem uma equação igual a segunda questão, a gente já resolveu. Eu não vou resolver essa aqui para não perder tempo, tá? Vai passar o x para o primeiro membro, vai passar o 6 para o segundo membro e vai encontrar o valor do x, certo? Só queria tirar essa equação aqui para você poder entender melhor. Vamos aqui para a segunda questão, ou para o item B, né? Eu tenho aqui 5 vezes 2x menos 3. Então, eu vou pegar aqui 5 vezes 2x e vou pegar aqui 5 vezes menos 3, certo? Então, 5 vezes 2x é 10x. Segue o sinal, menos. 5 vezes 3 é 15. Opa, aqui faltou o x, né? Faltou o x aqui. Então, aqui 5 vezes 2x é 10x. Menos 5 vezes 3 é 15. Igual a 6. Então, já tem uma equação normal aí, você já pode fazer. Só que aqui tem uma observação que eu quero ver com vocês. Primeiro, eu vou passar esse 15 para lá, como todo mundo já sabe. Vai ficar 10x igual a 6 mais 15, certo? E aqui 6 mais 15 é igual a 21, então vou ter 10x igual a 21, certo? Esse 10 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. E aí eu cheguei aqui numa fração irredutível, eu tenho 21 dividido por 10. É uma fração que eu não tem como eu simplificar, então você pode deixar a resposta em forma de fração. Tá certo? Sem problema algum. Então, sempre que a resposta der uma fração irredutível, você vai deixar ela na forma de fração. Porém, é importante você saber que 21 dividido por 10 é igual a 2,1, tá? Então, essa aula, um helicóptero aqui para atrapalhar. Mas vamos lá, você tem que saber que 21 dividido por 10 é 2,1, tá? Você tem que saber transformar também em fração para decimal. Eu estou avisando que você pode deixar em forma de fração. Isso não quer dizer que você não precise saber fazer essa transformação. É importante você saber localizar, por exemplo, 21 sobre 10 numa reta numérica, né? Digamos, vamos só pôr um exemplo aqui, porque isso aqui é muito interessante. Você tem aqui uma reta numérica, e se você pega uma questão para você dizer onde é que fica esse 21 sobre 10. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui o 2 na reta real, né? Aqui eu tenho 3, para cá os negativos, menos 1, menos 2. Então 21 sobre 10 é 2,1, então 2,1 está bem aqui. Então esse número, 21 sobre 10, está bem aqui na reta real, certo? E aí você precisa assistir a aula sobre números racionais para poder saber trabalhar com fração, ok? Mas eu queria deixar claro que você pode deixar a sua resposta na forma de fração irredutível. É importante lembrar disso aí, certo? Agora o item C, o que diz o item C? É a mesma coisa, só que tem um detalhe, tá? Observa que o número que está multiplicando aqui, o termo que está dentro do parênteses, é negativo. Nesse caso, a gente vai ter que trocar todos os sinais que estão dentro do parênteses. Por quê? Porque o sinal de menos ele troca. Quando eu tenho menos com menos vai ficar mais, e quando eu tenho menos com mais vai ficar menos. Então isso aqui é muito importante, tá? Muita gente erra quando tem um sinal de negativo. Vamos lá, vamos fazer. Primeiro eu vou multiplicar o 2 vezes o 3x, que é 6x. E aí eu sei que o menos com menos, o menos do 2 com o menos do menos 3, multiplicado, porque isso aqui é uma operação de multiplicação, vai dar mais. É a regra do jogo do sinal que a gente aprendeu quando estudou os números inteiros, tá? E continuando aqui, ó, quando você tem menos 2 vezes o mais 1, você vai multiplicar 2 vezes 1 dá 2, né? Multiplica aqui os números e faz o jogo do sinal. Menos com mais é menos. Então, 2 vezes 1 é 2. Olha só, trocou os sinais que estavam dentro do parênteses. Aqui ficou mais e aqui ficou menos. E aí igual a 10, né? Aí fica fácil,
a gente vai fazer esse 6x, não precisa colocar o sinal dele que é positivo, o 10 está lá no lugar dele, o 2 vai somando, e aí você vai ter que 6x é igual a 12, e aí você vai passar o 6 que está multiplicando, vai passar dividindo, 12 dividido por 6. Aí você pode se perguntar, professor, você não disse ou não falou que podia deixar em forma de fração? Mas nesse caso aqui não é uma fração irredutível. Dá para dividir 12 por 6, que é igual a 2. Logo, a raiz dessa equação, ou seja, a resposta da incógnita, x é igual a 2. Acabou. Facinho, né? Para encerrar o item D, você vai fazer a mesma coisa, né? Vai multiplicar 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 3, 12. Olha só, quando não tem sinal de menos aqui, fica tudo muito fácil, porque é só seguir os sinais. Mas quando eu tenho um sinal de menos aqui fora, eu vou trocar todos os sinais dentro do parênteses. E aqui é como se eu tivesse um 1 multiplicando, e o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, não vai alterar a resposta. Mas o sinal vai mudar. Então o sinal aqui vai pertencer tanto ao 2x quanto ao 9, e ele vai trocar, vai ficar menos 2x, e era mais 9, vai ficar menos 9. E aí você tem uma equação simples, é só resolver. Passa o 2x para o primeiro membro somando, né? Passa o 12 para o segundo membro somando, menos 9 continua, menos 9, porque está no lugarzinho dele certo. Aqui dá 6x, né? E aqui dá a operação com o número inteiro, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, 3 positivo. Esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo, e aí eu cheguei no outro ponto, né? De fração. Professor, aqui não dá para dividir 3 por 6, dá 0,5. Eu posso deixar assim? Não, porque aqui não é uma fração irredutível. Eu posso simplificar ainda, ó, simplificar esses dois termos aqui por 3, aí é simplificação de fração. Você tem que saber, tá? Tem uma aula sobre números racionais, e aí você assiste e entende tudo sobre fração e números decimais. 3 dividido por 3 é 1, e 6 dividido por 3 é 2, então aqui x é igual a 1 meio, 1 sobre 2, né? É a resposta em forma de fração irredutível. E você também pode dividir, se você quiser, 1 dividido por 2 é 0,5, transformar isso aqui em número decimal. Certinho? Essa foi a quarta questão, né? Um pouquinho mais complexa, mas aí também não é difícil. Agora a gente vai para a quinta e última questão, resolver o trabalho, vai lhe ajudar muito na nota, né? Então vamos lá para a quinta questão. Já na quinta questão, eu tenho aqui situações problemas, tá? Ou seja, eu tenho probleminhas envolvendo a equação. Por exemplo, um número adicionado de 5 unidades é igual a 8. Que número é esse? Obviamente esse número é o que? O número adicionado de 5 unidades é igual a 8 é o 3. Porque 3 mais 5 é 8. Só que eu tenho que fazer isso em forma de equação. Então sempre que a gente perguntar que número é esse, eu não sei, né? Um número é uma incógnita, né? É um artigo indefinido, né? Um número qualquer. Então eu vou chamar esse número de x. Então você vai montar um número, não sei qual é, x, adicionado, né? Adicionado é a operação de soma de 5 unidades, é igual a 8. Pronto, armei a minha equação. E aí é só resolver. Esse 5 vai passar para o outro lado subtraindo. Então 8 menos 5, x é igual a 3. Certinho? Já no item B, eu tenho a mesma situação, só que um outro problema, né? Se eu vou chamar um número de x, aqui está falando o dobro de um número. Ora, eu não sei que número é esse, tá? Eu não sei que número é esse. Eu vou chamar sempre esse número de x. Mas você pode usar qualquer letra, pode usar K, W, Y, qualquer incógnita. Vou chamar de x, que é muito usado o x, e aí a gente vai se habituando a trabalhar com ele. Então eu não sei que número é esse, mas eu sei que o dobro de um número, ou seja, vai fazendo aos poucos, tá? Passo a passo. Porque se você ler tudo de uma vez, aí no final você acaba não entendendo o que o problema está te falando. O dobro de um número, o dobro de qualquer coisa, basta multiplicar por 2. Então o dobro de um número, se um número é x,
O dobro de um número é 2x, certo? O dobro de um número, 2 vezes o x, subtraído a operação de subtração de 6 unidades, é igual a 20, ó, é igual a 20. Então, é igual, que o igual, a 20. Pronto, formou uma equação. É como se fosse um texto de inglês, você tem que traduzir para português, que é uma linguagem matemática e você transforma, traduz aqui para a sua sentença matemática. Agora eu vou resolver a equação, 2x, esse 6 vai passar para o segundo membro somando, né? E aí você vai fazer 2x dá igual a 20 mais 6, 26, passo 2 dividindo, 26 dividido por 2 é igual a 13. Então aí, ó, encerrou a minha equação, o item B é igual a 13. Ok? Depois você pode verificar, a gente vai estudar como é que verifica e analisar essas raízes da equação. Certo? Vamos para o item C. O item C eu vou só armar e vocês vão resolver, tá certo? Então vamos lá. Mesma situação, triplo de um número adicionado de 4 unidades é igual, já sei que tem uma equação aqui, ao seu dobro, subtraído de 3 unidades. Que número é esse? Eu não sei que número é esse, né? Não faço ideia. Então eu vou chamar esse número de x. E aí vou armar minha equação. Se o número é x, o triplo de um número é 3x. Certo? Que o triplo é 3 vezes esse número. Adicionado a operação de soma de 4 unidades é igual ao seu dobro. Cuidado para não colocar isso aqui como sendo 8. Ao seu dobro é a qual estou me referindo, a esse número. Então é o dobro desse número, certo? Então o triplo de um número é 3x, adicionado de 4 unidades mais 4, é igual ao seu dobro, ou seja, 2x, é o dobro desse número, subtraído a operação de menos, de subtração de 3 unidades. Que número é esse? Pronto, você armou a sua equação e aí é só resolver, passa o 2x para cá, o 4 para lá e resolve. Você mesmo vai fazer essa aí, tá bom? O item D, a mesma coisa, tá? Ó, a soma do dobro de um número com 8 é igual à diferença desse número com 3. Que número é esse? Rapaz, eu não faço ideia que número é esse. Eu vou chamar ele de x, tá certo? Porque realmente eu não sei que número é esse. Aí eu vou armar aqui para poder descobrir qual é esse número. Ele falou que a soma, ou seja, eu tenho aqui uma operação de adição. A soma tem que ter dois termos somando, né? Do dobro de um número. Olha só, se o número é x, o dobro de um número é 2x. A soma do dobro de um número com 8. Então eu vou ter aqui 2x mais 8. Certo? Cuidado para não confundir isso aqui, tá? Muita gente que tem problema, isso aqui é um assunto até sério, tem problema com dislexia, né? Não consegue perceber isso aqui, pensa que é um vezes, um sinal de mais, fica uma coisa muito estranha, mas não é. Eu tenho aqui o dobro de um número, que poderia ser um A, tá? Somado com 8, a soma do dobro de um número somado com 8. Eu já tenho aqui o meu primeiro membro, porque já disse que é igual a diferença, e olha esse ponto aqui, ó. Sempre que você ouvir falar de diferença na matemática, você vai lembrar de subtração. Não esquece isso aqui, tá? Diferença na matemática é subtração. Então, a soma do dobro de um número com 8, está aqui a soma do dobro de um número com 8, 2x mais 8, é igual a diferença, ou seja, a subtração desse número com 3. Qual é esse número? É x, eu não sei. Então, a diferença desse número com 3. Pronto, você armou a sua equação, aí é só resolver, passa a letra para um lado, o número para o outro, e aí você vai conseguir descobrir que número é esse. Tá certo? O item E, né, tá quase acabando. Aí eu tenho aqui uma questão um pouco mais complexa, né? Um pouco mais complexa. Por que complexa? Porque aqui ele traz o problema assim: o quíntuplo do sucessor de um número é igual ao quádruplo do seu antecessor. Que número é esse? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai focar é que número é esse. Eu não faço ideia, sinceramente, que número seja esse. Eu vou chamar de x. Aí eu vou para o seguinte detalhe, olha só. Quando eu quero o sucessor de um número, eu sei que o sucessor é o número mais 1. Sucessor do 12 é o 13. Sucessor do 1000 é o 1001. Certo? É sempre o número mais 1. Então, quem é o sucessor do x?
O sucessor do x é o x mais 1, certo? O sucessor de um número. O sucessor de um número é o x mais 1. E quem é o seu antecessor? Quem é o antecessor desse número? O antecessor é só o diminuir o número. Quem é o antecessor de 9? É o 8. Eu faço o número menos 1. Quem é o antecessor do 1000? É o 999. Eu faço o 1000 menos 1. Quem é o antecessor do x? Porque eu não estou sabendo que número é esse. É o x menos 1. Então esse é o primeiro tópico, a primeira observação que eu tenho que ter. O sucessor de qualquer número é só pegar esse número e somar com 1. E o antecessor é só pegar esse número e subtrair de 1. Logo, se esse número é o x, o sucessor dele é o x mais 1. E o antecessor dele é o x menos 1. Compreendeu aí? Então agora a gente vai montar a nossa equação. Ó. O quíntuplo significa que eu tenho 5 vezes isso aí, né? 5 vezes alguma coisa. Então o quíntuplo do sucessor, ou seja, 5 vezes o x mais 1, aí aqui o detalhe, ó, tem que colocar o parêntese, tá certo? Tem que colocar o parênteses, porque senão vai pensar que eu estou multiplicando somente o 5 pelo x. Aí eu estaria fazendo o quíntuplo desse número e não o quíntuplo do sucessor desse número. Eu tenho que colocar entre parênteses porque esse 5 vai multiplicar tanto o x quanto o 1, ok? Então tem que colocar o parênteses. O quíntuplo do sucessor de um número, ou seja, 5 vezes o x mais 1, é igual, olha esse igual aqui como é show, ó, é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes o seu antecessor, que é x menos 1. Então, eu vou fazer 4 vezes x menos 1. Aí virou uma equação igual a que a gente já fez na terceira questão, ou foi na quarta questão, que tinha multiplicação com parênteses. E aí você vai fazer sozinho e vai descobrir que número é esse, e depois vai dizer para mim, tá? Porque eu não sei que número é esse, tá bom? Armou, resolve e já era, tá? Para finalizar a questão 5, a gente vai para o item F, né? Onde o item F vai trazer um problema um pouquinho mais complexo. Então vamos lá, vamos entender aqui. Ó. A soma da terça parte de um número com 7 é igual à diferença da sua metade com 5. Que número é esse? Eu não sei que número é esse. Vou chamar de x e vou montar a minha equação. Então, quando ele fala aqui terça parte, é só você dividir por 3. Quarta parte você divide por 4. Quinta parte você divide por 5. E assim sucessivamente. Então, a terça parte de um número, né? Já que esse número é x, eu vou dividir x por 3. Se fosse a terça parte de 9, seria 9 dividido por 3. Ou seja, a terça parte de 9 é 3. Certo? A terça parte de 21, você pegaria o 21 e dividiria por 3. A terça parte de 21 é 7. Porque 21 dividido por 3 é 7. Só que aqui é a terça parte de um número. Esse número é x, então a terça parte eu vou dividir por 3. Lembra que quando a gente for tratar a divisão, agora a gente vai deixar em forma de fração. Tudo bem? Então a soma da terça parte com 7, ou seja, x sobre 3 mais 7, eu estou somando a terça parte de um número com 7, é igual a diferença, ó, apareceu aqui a diferença, né? É subtração, é igual a diferença da sua metade com 5. A metade de qualquer coisa basta dividir por 2. Então a metade desse número, se esse número é x, a metade vai ser x sobre 2. Então menos 5, ok? Armei a minha equação, eu tenho a terça parte de um número somado com 7 é igual à diferença da sua metade com 5, ou seja, x sobre 2 menos 5. Agora aqui já é uma equação fracionária, tá? Aqui eu não vou precisar que você resolva, porque eu vou gravar uma aula envolvendo equações fracionárias com fração muito importante também. A gente vai ver equações do segundo grau com fração. Então aguarda aí a próxima aula sobre números, sobre equações do primeiro grau, que a gente vai falar sobre equações fracionárias. Tudo bem? Então esse foi o trabalho. A F você não precisa continuar, só deixa ela armadinha aí. Agora se você quiser tentar resolver, tenta aí, tenta fazer, e qualquer dúvida, basta colocar lá no comentário lá que eu vou estar resolvendo, tá bom? Um grande abraço, não deixe de curtir o vídeo para que mais pessoas possam assistir essa atividade também. Tá bom? Fica para a próxima. Tchau a todos, bons estudos.